de um estado terminal para a saúde plena, com o uso da lei da Assunção. Neville Goddard. Vídeo patrocinado por Gratitude Life. Só o mais completo e intenso uso da lei da Assunção poderia dar resultados como esse nessa situação extrema que vou contar a seguir. 4 anos atrás, um amigo da nossa família me perguntou se eu poderia falar com seu filho, de 28 anos, que estava à beira da morte e não havia sinais de que pudesse sobreviver. Ele sofria de uma estranha enfermidade no coração, que estava se desmanchando. Tratamentos caros e demorados não tinham servido para nada. Os médicos não tinham nenhuma esperança de que ele se recuperasse. Ele já estava de cama há muito tempo. Seu corpo se encolheu até os ossos, e ele falava e respirava com muita dificuldade. A esposa dele e os 2 filhos estavam em casa quando cheguei. Ela presenciou nossa conversa. Comecei por dizer que havia apenas uma solução para qualquer problema. E essa solução era a mudança de atitude. Como falar era difícil para ele, pedi que assentisse com a cabeça caso estivesse me entendendo. Ele assentiu. Falei a ele sobre o que havia por detrás da lei da consciência, que de fato a consciência era a única realidade. E que a única forma de mudar qualquer condição era mudando seu estado de consciência, no qual ele estava naquele momento. Como recomendação especial para lhe ajudar a assumir o sentimento de já estar curado, sugeri que ele visse a cara do médico incrivelmente maravilhado por encontrá-lo recuperado. Ao contrário de todo julgamento de que estava nos últimos momentos de uma doença incurável, e que visse o médico examinando-o várias vezes e dizendo sem parar: "É um milagre, é um milagre." Ele não apenas entendeu isso com clareza, como também acreditou nisso, com toda a força que lhe restava. E prometeu seguir esse procedimento com fidelidade. Sua esposa, que havia escutado tudo com atenção, me assegurou que também usaria com diligência essa lei da Assunção em sua imaginação, assim como seu esposo. No dia seguinte, parti para Nova York. Tudo isso aconteceu nas férias de inverno nos trópicos. Vários meses depois, recebi uma carta dizendo que o rapaz teve uma milagrosa recuperação. Quando voltei lá, fui vê-lo pessoalmente. Estava em perfeita saúde, ativamente envolvido em seus negócios e desfrutando com vigor muitas atividades sociais, com seus amigos e familiares. Ele me disse que desde o dia em que parti, não duvidou um segundo de que a lei funcionaria. Contou como seguiu fielmente minhas sugestões e todos os dias vivia completamente a assunção de que já estava forte e curado. Agora, 4 anos depois de sua recuperação, ele está convencido de que a única razão pela qual está aqui hoje é graças ao seu uso bem-sucedido da lei da Assunção. Esta história também ilustra o uso bem-sucedido da lei da Assunção por um executivo de Nova York. No outono de 1950, um executivo de um dos bancos mais proeminentes de Nova York me falou sobre um problema sério que estava enfrentando. Disse que a previsão para seu progresso pessoal parecia limitado. Já na meia-idade e sentindo que merecia uma promoção e um aumento de salário, foi conversar com seus superiores sobre isso. Estes lhe disseram com toda franqueza que qualquer promoção era impossível naquele momento, e que se ele estava insatisfeito, poderia procurar outro emprego. Isso de imediato lhe deixou ainda mais estressado. Em nossa conversa, me explicou que não tinha vontade de ganhar uma quantidade enorme de dinheiro, mas que tinha que ter um salário mais substancial para poder manter sua casa em bom estado e poder colocar seus filhos em boas escolas e faculdades. Com o salário que ganhava naquele momento, isso era impossível. A recusa de seus superiores em lhe oferecer uma oportunidade de promoção no futuro próximo lhe deu uma sensação de desgosto e um desejo intenso de garantir uma posição melhor com um salário consideravelmente maior.
me confidenciou que tipo de trabalho seria o melhor de todos para ele, que seria administrar os fundos de investimento de uma grande instituição, como uma grande universidade, por exemplo. Ao lhe explicar a lei da Assunção, lhe disse que a situação dele naquele momento era apenas a manifestação de seu conceito de si mesmo, e que se ele queria mudar as circunstâncias em que se encontrava, tinha apenas que mudar seu autoconceito, o conceito que tinha de si mesmo. Para poder conseguir essa mudança de consciência e, portanto, mudar sua situação, pedi que seguisse este procedimento todas as noites antes de dormir. Na imaginação, ele devia sentir que estava chegando ao fim de um de seus dias mais importantes e mais bem-sucedidos em sua vida. Tinha que imaginar que realmente acabava de fechar um acordo nesse mesmo dia para trabalhar no tipo de organização que tanto almejava, exatamente no cargo que queria. Sugeri que se ele conseguisse encher por completo sua mente com este sentimento, iria sentir um alívio imediato. Nesse estado, seu desgosto e tristeza seriam coisas do passado. Ele sentiria a alegria que vem junto com a realização do desejo. E encerrei a conversa assegurando que, se ele tivesse feito essa assunção como sugeri, inevitavelmente conseguiria o tipo de situação que desejava. Isto aconteceu na primeira semana de dezembro. Noite após noite, sem falhar uma noite sequer, ele seguiu esse procedimento. No começo de fevereiro, o diretor de uma das fundações mais ricas do mundo perguntou a ele se estaria interessado em juntar-se a essa fundação, no cargo de executivo, administrando os investimentos. Após alguns acertos, ele aceitou o cargo. Hoje, com um salário substancialmente maior e com a segurança de um progresso estável, esse homem está com uma posição muito mais importante do que aquela que havia almejado. O casal desta história que vou contar a seguir tem participado de minhas palestras por muitos anos. É uma ilustração interessante do uso consciente da lei da Assunção por duas pessoas, se concentrando no mesmo objetivo ao mesmo tempo. Eles formavam um casal muito devotado. A vida deles era completamente feliz e inteiramente livre de qualquer problema e frustração. Por algum tempo, tinham planejado se mudar para um apartamento maior. O verdadeiro desejo deles era viver numa luxuosa cobertura. Ao falarem sobre isso, o marido disse que queria uma com uma grande janela para uma vista magnífica. A esposa disse que queria que uma das paredes tivesse um espelho do chão ao teto. Ambos queriam uma lareira. E era assunto encerrado que esse apartamento ficasse em Nova York. Por meses procuraram esse apartamento em vão. De fato, a situação da cidade era tal que garantir qualquer tipo de apartamento era quase uma impossibilidade. Havia tão poucos, e além de listas de espera, também tinha questão de arranjos específicos, compra de móveis e outras coisas. Os apartamentos novos já eram reservados antes mesmo de serem concluídos. Muitos já estavam reservados desde a planta. No começo da primavera, 2 meses depois, procurando sem sucesso, finalmente encontraram o que buscavam. Era uma cobertura em um edifício recentemente concluído na Quinta Avenida, com fachada de frente para o Central Park. Só tinha um problema. Sendo um edifício novo, não estava sujeito ao controle de aluguel, e o aluguel anual era exorbitante para eles. De fato, eram muitos milhares de dólares a mais por ano, além do que eles esperavam pagar. Durante a primavera, continuaram visitando outras coberturas pela cidade, mas sempre voltavam para essa primeira, de frente para o Central Park. Por fim, decidiram aumentar a verba que tinham destinada para aluguel e fizeram uma proposta ao corretor para que esse repassasse a proposta aos verdadeiros donos. Foi nesse ponto, sem combinar entre si, que os dois decidiram aplicar a lei da Assunção. Só depois disso é que se deram conta do que estavam fazendo. Todas as noites, ambos dormiam imaginando que já estavam naquela cobertura que tanto almejavam. O marido, deitado com seus olhos fechados,
Se imaginava na janela com vista para o parque. Ele se imaginava indo até a janela, logo pela manhã, para aproveitar a vista. Sentia que estava sentado na varanda com vista para o parque, bebendo com sua esposa e os amigos dele, aproveitando plenamente tudo aquilo. Encheu sua mente com o sentimento de estar na varanda da cobertura. Durante todo esse tempo, sem saber, sua esposa estava fazendo a mesma coisa. Várias semanas passaram sem nenhuma decisão por parte dos donos da cobertura. Mas mesmo assim continuaram a dormir, imaginando toda noite que já estavam dormindo na cobertura de seus sonhos. Certo dia, para completa surpresa deles, um dos empregados do edifício em que viviam disse a eles que a cobertura daquele edifício estava disponível. Eles ficaram abismados, porque o edifício em que viviam era um dos mais cobiçados da cidade, por ser exatamente de frente ao Central Park. Eles sabiam que havia uma longa lista de pessoas interessadas em viver ali. O fato de que a cobertura agora estava inesperadamente disponível foi mantido em segredo pela administração até aquele momento. Ao saberem disso, esse casal imediatamente se mostrou interessado em alugar essa cobertura. Mesmo considerando que poderiam levar um não como resposta, pelo fato de já haver uma lista de pessoas na espera e a administração já haver prometido essa cobertura para outra família. Mesmo assim, o casal foi a várias reuniões com a administração, até que finalmente o aluguel da cobertura foi cedido a eles. Esta cobertura, que tinha controle de aluguel, coube exatamente no que eles haviam planejado gastar com o aluguel. A localidade, a própria cobertura, a varanda com vista magnífica, tudo isso era mais do que eles esperavam conseguir. E também tinha um espelho grande na parede, do chão ao teto, sem esquecer a tão almejada lareira. E terminamos aqui a palestra de hoje, com mais 3 casos bem-sucedidos no uso da lei da Assunção. Locução Anderson Motreanjo. Gratitude Life. Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Venha viver na Gratitude Life. Mais informações na descrição desse vídeo.